Ah, e sim, sextou com S de soluções naturais para a saúde. Bem. Sejam muito bem-vindas a essa classe, esse workshop online maravilhoso que a Carol vai compartilhar conosco muito conhecimento. Eu sou Fabiola Muniz, nós trabalhamos juntas, né, Carol? E é uma alegria e Isso. gratidão nós estarmos aí nessa conscientização do poder da aromaterapia, né, para empoderar-nos, para a gente ter mais saúde, bem-estar e soluções naturais mesmo dentro de nossa casa. Eu vou deixar com Carolzinha. Eu estou aqui com os meus pimpolhos do meu lado, então vou ficar aqui bem quietinha Uhum. enquanto Carol vai dar uma aula Tem vários maravilhosa. pimpolhos, tem vários pimpolhos assistindo. Aham. É contigo, Carol. Tá bom, obrigada. Vocês me ouvem bem? Beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouco das soluções naturais. Muito bem-vindas, bem-vindas todas. Boa noite também. Obrigada por terem vindo, terem disponibilizado esse tempo. E hoje nós vamos falar aí sobre soluções naturais com óleos essenciais, né? Porque existem várias soluções naturais na natureza, né? Que a gente pode utilizar. Muitas são as técnicas, holísticas, integrativas, que a gente pode utilizar, mas hoje especificamente a gente vai falar dos óleos essenciais, tá bom? Eu sou a Carolina. Sou bacharel em gerontologia, sou acupunturista, também mestra em saúde, em ciências da saúde e atualmente também consultora de bem-estar da doTERRA. E eu me tornei a louca dos olhos, quem me conhece, me tornei a louca dos olhos faz um ano, exatamente um ano, foi em julho do ano passado que eu me cadastrei na doTERRA como cliente preferencial. E fiz isso porque eu recebi. A minha irmã me deu de presente um kit para que a gente. Deu não, né? Deu para minha mãe, na verdade, o kit de presente para que a gente pudesse usar com a minha mãe, que ela tem doença autoimune. E usar, como os remédios os imunobiológicos, eles são muito fortes, a gente resolveu complementar o tratamento dela com soluções naturais também, além da acupuntura que eu já vinha fazendo. Só que aí, quando eu recebi aquele kit, eu utilizei lavanda para dormir melhor, porque eu tenho uma rotina um pouco puxada, acordo muito cedo para o trabalho e eu não tinha sono reparador. E a lavanda me ajudou com sono reparador, mesmo com poucas horas de sono. Então, de 5 a 6 horas de sono, eu acordava como se eu tivesse dormido 8, 9 horas. Muito legal. E também eu tenho endometriose. Desculpa, gente, eu tô com a garganta meio ruim, então se de vez em quando você tosse, me desculpa. Mas, então, eu tenho endometriose. E aí, um dia, dentre os treinamentos que a gente tem como consumidora na doTERRA, eu recebi uma orientação de que o óleo de copaíba, juntamente com outros dois, que são o gerânio e a salva esclareia, eles ajudavam no tratamento da endometriose. E eu passei a usar esses óleos e eles me ajudaram não somente na cólica, como eu coloquei aí, que o óleo de copaíba me ajudou muito na cólica, mas também em toda a condução dessa doença, que é uma doença inflamatória e crônica, né? Não tem cura. E o único tratamento que os médicos nos oferecem é bloqueio menstrual, né? Com hormônio. E não estava me fazendo bem. Então, aí foi aí que eu me tornei a louca dos olhos. Depois disso, venho estudando com os óleos essenciais da doTERRA e fazendo as parcerias aí com os treinamentos. Foi assim que eu cheguei aqui, tá? Só para vocês saberem. E aí, como que cada um, né, pode ter soluções naturais na sua casa? Primeiro, o que que são óleos essenciais? Eles são extratos puros das plantas, eles são compostos químicos, né? São voláteis, então por isso que a gente sente cheiro. Eles têm partículas muito pequenas, que elas são sensíveis ao nosso sistema olfativo, que vai lá trabalhar direto dentro do nosso sistema nervoso central. Então, são compostos químicos, são extratos puros das plantas. Isso são óleos essenciais. Existe uma diferença entre óleos essenciais e essências, né? As essências são compostos é, sintéticos, né? Eles não vêm direto das plantas, eles são fabricados, né, quimicamente, para que eles tenham aquele perfume. São utilizados alguns compostos naturais para que para que ele tenha aquele perfuminho, mas não é
um composto puro natural, ele é sintético, tá? Então, óleo essencial é uma coisa, essência é outra, só para ficar claro, tá? Geralmente eles são retirados, né, fazem parte do sistema de defesa das plantas e de suas células principais, e eles são altamente concentrados. Então, eles têm uma potência em torno de 50 a 70 vezes maior do que a erva, ou em folha, ou em caule, ou em raiz, ou em flor, quando eles são aí destilados para produzir aquela substância líquida. E eles podem ser encontrados, como eu já acabei de mencionar, tanto nas sementes, como nas cascas, quanto nos caules, nas raízes, nas flores, e em várias partes das plantas. Por exemplo, os óleos essenciais de limão, laranja, eles são extraídos da casca, né, da planta. E o de hortelã-pimenta, que está aí exemplificado, ele é extraído das folhas. Mas uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, ele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Só para vocês entenderem aí a potência da concentração, tá bom? E eles são utilizados aí como exemplo, né? O óleo de hortelã-pimenta, eles são extraídos lá dos Estados Unidos. Que, aliás, a Malu, esses dias, fez uma visita lá na plantação de peppermint, foi muito legal. A Malu é também a nossa companheira de trabalho. Foi muito legal que ela compartilhou com a gente. E então eles geralmente são compostos que protegem as plantas. Então eles têm uma ligação celular muito forte. E como nós também somos produtos naturais, né? Eles acabam também reagindo com o nosso corpo e protegendo as nossas células e tendo aí uma interferência também nas nossas células, diretamente de maneira benéfica. E por que que a gente pode usar esses óleos essenciais para a saúde, então, né? Já que eles são compostos químicos e tudo mais, mas eles não são remédios, né? Eles são substâncias que a gente pode utilizar como auxílio para a nossa saúde, né? Como um reforço, né? Então, isso porque muitos tratamentos, como eu mencionei, o próprio tratamento da minha mãe, que foi um tratamento com imunobiológico, que são, inclusive, caríssimos, tanto para os convênios quanto para o Sistema Único de Saúde, a gente consegue diminuir os gastos com esses tratamentos, que muitas vezes são prolongados e às vezes se tornam até emergenciais, né? Então, como que a gente pode diminuir, né, um tempo de uso, né, desses medicamentos? É a gente fazendo essas integrações com outras coisas naturais, como no caso dos óleos essenciais. Então, é um fator, diminuir o tempo e o gasto com esses tratamentos. Também tem uma valorização do autocuidado e da autopercepção, porque você mesmo que tem que passar em você mesmo, ou você mesmo tem que pegar o vidro, abrir e cheirar, né? Ou abrir e tomar. Então, você acaba despertando vários sentimentos, várias percepções. Então, você sente mesmo, isso daqui, se eu passar na mão, ele vai me gerar um formigamento. Se eu pingar a lavanda no meu travesseiro, eu vou ter uma experiência. Mas se eu pegar a lavanda, como a gente teve essa semana uma experiência com a lavanda, uma experimentação, né? A gente fez uma experimentação com algumas pessoas. Então, várias pessoas experimentaram a lavanda de várias formas diferentes, né? E aí a gente pôde ver como que a gente pode usar, né? De várias maneiras. Então, a gente fez escaldapé, a gente fez só pingar no travesseiro e pingar na mão para cheirar. A gente fez momento de meditação com a lavanda. A gente fez também. O que mais que a gente fez? Escaldapé, já falei. Passar junto com o hidratante. Então, todas as formas. E a gente fez em dois momentos, porque muita gente associa a lavanda, por exemplo, a dormir. Ah, lavanda, vamos dormir melhor, né? Como eu mesma acabei usando a lavanda dessa maneira. Mas a gente usou a lavanda tanto no fim do dia, né? A gente fez essa orientação, quanto no começo do dia, para a gente ter um dia mais disposto, mais bem-humorado. Inclusive, algumas pessoas até tiveram uma experiência com a mudança de humor, né? Ela estava com aquele humor de uma maneira, alguns dias, e quando fez esse uso intenso da lavanda, o humor mudou, a forma de encarar as coisas mudou ao longo do dia, né? Foi muito legal. E também isso promove, né? Essa é uma promoção do autocuidado usando os óleos essenciais. Eles são 100% naturais
e ele não pode ter nenhum aditivo de sintético. Depois eu vou explicar um pouco como que a gente descobre se ele tem um aditivo de sintético ou não, tá? Eles são acessíveis porque, poxa vida, mas 15 ml é um pouquinho mais, eles têm três formas. 5 ml, 15 ml e roll-on, que são 10 ml. Aí a gente lembra daquela tampinha do xarope, né, que tem 10 ml. Aí você fala, meu Deus, só tem 5 ml esse vidro e ele custa R$ 60. Não, ele tem 15 ml, ele tem 5 ml e uma gota dele, que você vai usar um dia, custa 50 centavos. É isso, ao rendimento dele. Então, você não vai tomar os 5 ml de uma vez, você vai usar uma gota que custa 50 centavos. É um exemplo, tá? Esse levando o exemplo da lavanda, que custa 5 ml, R$ 62. Então, só para a gente ter uma ideia. E então, isso os torna acessíveis. A gente só precisa aprender a usar da maneira correta para que a gente não faça nem desperdício e nem seja tóxico para o nosso organismo. E ele é uma alternativa segura e sem efeitos colaterais, porque ele não age nos sintomas, ele age na causa do nosso problema, né? Ele age a nível celular e ele trata lá a causa, não os sintomas. Então, ele não desperta efeitos colaterais, a não ser que você use de maneira errada, e aí ele vai te dar irritação, porque ele é um composto químico, e aí ele vai te dar alguma outra coisa que pode ser um sinal de toxicidade. Então, não é um efeito colateral, é uma maneira incorreta de ser usada. Tá bom? E aí, como que a gente entende por que que eles são eficazes? Como eu já mencionei um pouquinho rapidamente, eles agem lá a nível celular, então eles entram dentro da nossa célula, né? E eles agem exatamente onde a gente precisa que eles tenham essa ação. Então, eles têm centenas de diferentes compostos, eles oferecem habilidades complexas e versáteis, então eles servem para muitas coisas, como por exemplo, os óleos que a gente já mencionou, o hortelã-pimenta, a lavanda e agora a melaleuca, que está aí de exemplo, eles não servem especificamente para uma coisa só. Então, o hortelã-pimenta, ele geralmente é usado para nos dar energia, mas ele também é usado para dor, ele também é usado para o nosso estômago melhorar, para o nosso intestino melhorar a circulação sanguínea do nosso intestino. Ele também é usado para desentupir o nosso nariz, para tratar rinite alérgica, para tratar como suporte, tá? Do tratamento. Ele não cura, né? Mas ele dá um suporte no tratamento, porque ele vai lá dentro da nossa célula, é, porque ele é uma substância lipossolúvel, então ele entra lá nas nossas células. E aí ele age lá dentro. Então, eles têm várias formas de uso. Então, a lavanda também é usada para mudar o humor, para ajudar o sono, para várias coisas. E a melaleuca, que também é muito conhecida, então ela usa para combater fungos, para combater bactérias, para até fazer a limpeza da casa. Eu tenho um vidrinho em casa que eu coloco água e melaleuca e eu costumo limpar a mesa, costumo limpar partes contaminadas, jogo até em cima do colchão, dos travesseiros, das cortinas, para que possa ter aí uma eliminação de ácaros e fungos. É muito eficiente, é muito legal. Também para tratar feridas. Então, eles são muito versáteis. E eles também isso porque eles nos protegem a nível celular, tá bom? Então, eles reduzem aí as nossas impurezas e as nossas ameaças, porque eles também vão lá, do mesmo jeito que eles entram na nossa célula, eles entram dentro da célula das bactérias, dos vírus, e eles acabam combatendo eles também. Certo? Então, esse é um resuminho de o que são os óleos essenciais e por que a gente é legal a gente usá-los para a saúde. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, além daqueles que a gente já falou, aqueles três, os 12 queridinhos da doTERRA, que eles servem para tudo. Esses 12, eles têm alguns kits que contêm esses 12. Então, gente, é de verdade uma farmácia dentro de casa, né? Porque a gente precisa, de fato, para muita coisa. E uma coisa importante da gente falar é que como ele não é feito ele não tem um efeito no sintoma, ele vai aliviar o sintoma? Vai, mas ele tem um efeito na causa daquele sintoma. Então, você não vai usar você pode usar combinações. Então, por isso que é legal, às vezes, a gente ter
uma diversidade. A gente não precisa ter todos os óleos essenciais, mesmo porque eles são milhares. Não são todas as plantas que têm óleos que produzem óleos essenciais, mas eles são milhares de óleos essenciais. Então a gente não vai ter todos que a gente não vai nem saber usar, né? Mas é sempre importante a gente conhecer a função principal de alguns que podem nos fazer bem, né? E podem nos ajudar, e aquilo que mais está incomodando a gente, para que a gente possa fazer boas combinações e que a gente nem desperdice óleo e nem desperdice dinheiro mesmo, porque a gente vai comprar e não vai usar, né? Vai ficar lá à toa, né? Então, é importante a gente fazer assim. Então, resumidamente, esses 12 que tem, a gente tem óleo aí que trata as questões respiratórias, como esse primeiro, o Brief. Ele é para rinite alérgica, asma, sinusite, bronquite, gripe. Ele ajuda muito em tosse. Esse óleo me salvou quando eu tive Covid 2 vezes. É ele que fica aqui, tá desde ontem, dentro do meu difusor por causa dessa tosse. Ele tá dentro do meu difusor desde ontem. Então, ele ajuda muito mesmo nessas questões respiratórias. Ele é um mix de óleos, né? Que a gente pode chamar tanto de mix quanto de sinergia, mas isso quer dizer só que ele tem vários óleos lá dentro dele, adicionado o óleo de coco, fracionado, para que ele possa fazer esse efeito combinado. Então, ele já é um mix. Aí tem a lavanda, que a gente já falou, né? Que ele serve para várias coisas, para o sono, para o relaxamento, como ansiolítico, até para dermatites, né? Ele é muito bom, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco de como a lavanda ajudou numa questão de pele, até picadas de inseto. A melaleuca, que também falei, que é para bactérias, até acne, qualquer questão de pele, qualquer questão fúngica, questão mesmo. Pensou limpeza, pensou melaleuca. O On Guard, que é para as questões de imunidade, ele também é um mix de óleos, ele tem vários lá dentro, e ele serve para um suporte de imunidade mesmo, ele também é antisséptico e ele é protetor. A tangerina, que ele é um desintoxicante, os cítricos, geralmente, eles são desintoxicantes e eles são energizantes. Né, por causa eles têm essa função principal. Então, ele desintoxica, eles geralmente desintoxicam e eles dão alegria, né? Então, é tangerina, laranja selvagem, o limão, os dois limões, né? Que é o limão Tahiti e o limão siciliano, eles dão eles têm essa função. O Balance, particularmente, é um dos meus quase número 1, não sei. Desculpa, eu não sei em qual número que ele tá. Para mim, porque ele é um mega queridinho meu. O Balance também é um mix de óleos e ele é para todas essas questões também, ansiedade, raiva, medo. Ele é extremamente regulador de humor. Então, ele tem sido um grande suporte na minha TPM, porque como eu tomava medicação para a endometriose, quando eu parei de tomar medicação, claro, fui na médica, ela me orientou como parar esse remédio e tal, e também falou como eu tratar e como acompanhar. A minha TPM ficou absurda, gente. Vocês não têm noção. Eu ficava numa irritabilidade que era, tipo, querendo matar uma pessoa mesmo, de verdade. E aí o Balance, ele me ajudou muito, me ajuda muito para esse regulador de humor mesmo. E também as questões de ansiedade, medo, ele ajuda super. O Zengest, que é basicamente digestivo, também é um mix de óleos, mas ele serve para várias coisas, tanto para... ele é um que a gente pode dizer que quando você vai tratar questões digestivas e intestinais, aí você fala assim, eu quero uma coisa para gases. Aí você tem um remédio para gases. Aí eu quero tratar a diarreia. Aí você tem um remédio para diarreia. Aí eu quero tratar a constipação. Você tem outro remédio para constipação. O Zengest, ele age em qualquer um. Então, se você ou tomar ou passar na barriga, ele trata qualquer uma dessas coisas. E, tipo, você não precisa falar para ele para que ele... Viu, você vai hoje agir na constipação. Não, ele vai te ajudar exatamente naquilo que você precisa. E é real, né, Carla? A gente usou ele ontem. E aí foi real. A Carla nunca tinha experimentado. E aí, quando ela usou, ela falou: Meu, esse negócio assim, faz 3 minutos que você pingou isso. E foi uma gota.
Então a gente realmente, ele realmente é super potente, assim. Eu nunca, nunca, nunca tive efeito nenhum com remédio antigases. E, de fato, o Zengest me ajuda quando eu preciso nesse quesito. Então, ele ajuda de verdade. É o Peppermint, que a gente já falou, que é a hortelã-pimenta. Ele ajuda em resfriados, dores, fadiga, dor de cabeça. Ele é super usado para dor de cabeça, enxaqueca. Ele ajuda mesmo. O limão, que é o limão siciliano, nesse caso, também para limpeza, desintoxicar, humor e energia. O olíbano, que é o óleo sagrado, ele foi usado, ele é mencionado várias vezes na Bíblia, ele foi usado como incenso do templo, ele é mencionado várias vezes. Se você pegar uma Bíblia online e escrever lá o Líbano, vai aparecer um monte de vezes. Olha lá, o nome dele. Então eu sempre brinco e falo assim, gente, se Deus gosta do cheiro do Líbano, imagine eu, né? Quem sou eu para não gostar? Mas é de fato isso mesmo, porque ele é indescritível. Eu não consigo descrever o que faz o olíbano. Ele é de fato para suporte celular, ele age diretamente no sistema nervoso central. Ele é sempre todas as questões que são celulares do sistema nervoso central, neurônio mesmo, ele é que age. Alzheimer, Parkinson, é ele que dá o suporte, e ele é até regulador de coisas que a gente desregula. O que acontece? Por exemplo, uma pessoa tem depressão, vamos supor, depressão, e a depressão causa insônia. Lembrando que insônia, ela tem várias causas. Então, ela pode tanto ser de origem depressiva ou de origem respiratória, ou de origem também é, de ansiedade. Aí você tem uma depressão, vamos supor. Aí você acorda toda noite. Você dorme e acorda. Dorme e acorda na noite. Aí você começa a usar um óleo essencial para a insônia. Vamos supor a lavanda. Mas ele tá te dando agora muito sono. Ele meio que passou do ponto. O olíbano ele serve para regular, ele puxa você de volta. Então ele ajuda o outro óleo a regular, porque ele está mexendo de alguma maneira com você e de uma maneira que para você não seja tão positiva. E até quando você não gosta do cheiro do óleo, aí você pode misturar o olíbano, que ele também dá uma equilibrada nesse cheiro. E se você também usar um óleo que te dê mau humor, você também pode acrescentar o olíbano, que ele é super regulatório. Então, ele serve para várias coisas também, é um que não falta. E a copaíba, que é mundialmente conhecida, principalmente aqui no Brasil, ela é extremamente conhecida, porque a fonte dela é aqui, né? Lá nas florestas amazônicas e floresta também tropical, e tem muita copaíba. O Nordeste conhece extremamente a copaíba, várias funções. Cada dia que se passa, descobre-se mais e mais e mais funções da copaíba, mas o óleo essencial da copaíba, ele é bastante concentrado e ele é usado também para imunidade, para dor, processos inflamatórios, principalmente, ela é super anti-inflamatória e também para algumas outras proteções que a gente precisa. Pele inflamada, também para a gente usar como suporte mesmo de melhora da nossa pele, a gente pode usar o copaíba, tosse, garganta, a gente pode tudo usar a copaíba, que ela dá um super suporte aí para combater essa inflamação. E o Deep Blue, que eu não falei, o Deep Blue é um mix também, ele tem vários óleos lá que ajudam na desinflamação, ele é aquele canforado, ótimo, ele serve para as dores, também para dor de cabeça, ele ajuda muito, e ele também dá esse suporte para pernas cansadas, cansaço, essas coisas. Tensão, e até a garganta inflamada também ele ajuda. E os difusores, é importante a gente falar, porque os difusores têm milhões no mercado, né? E é sempre importante a gente procurar difusores ultrassônicos. Primeira vez que eu fui procurar um difusor, eu perguntei assim, mas por que que... Qual que é a diferença desse difusor aqui que custa R$ 50 e o outro que custa 300? Aí a mulher falou assim para mim, porque o de 300 é ultrassônico. Aí eu falei, e o que que é ultrassônico? Ela fez, é ultrassônico. Não me explicou. Aí eu falei, meu Deus, o que será um difusor ultrassônico? Aí, quando eu comecei a usar os produtos da doTERRA, eu descobri que difusor ultrassônico é aquele
que quando você pinga o óleo lá dentro, porque o óleo não vai misturar na água. E aí, se você, ele vai começar o processo de evaporação da água, e aí ele vai evaporar só a água se ele não for ultrassônico, e o óleo vai depositar no fundo dele. O ultrassônico, ele mistura o óleo na água e transforma aquela mistura em vapor. Então, ele é mais eficiente. Ele é eficiente. Então, ele não desperdiça o seu óleo e ele faz, de fato, que você sinta o efeito terapêutico desses óleos para que você tenha aí o melhor aproveitamento e tudo mais, também não desperdice esses óleos. Senão, também não vai adiantar nada. Você vai lá, vai comprar um difusor que não é ultrassônico e ele vai desperdiçar o seu óleo. Você, toda vez que você limpar ele, ele vai estar lá tudo no fundo do, do difusor e você não vai ter aproveitado nada, né? Enganou você mesma, não adiantou nada. Então, é só essa observação. Então, esse é um resuminho dos 12 mais. E então, como que a gente usa esses óleos? Tem 3 modos de uso com os produtos da Doterra. Importante dizer isso, porque eles são os únicos no mundo que têm autorização para esses 3 modos de uso: aromático, tópico e ingestão. Então, ele tem autorização dos órgãos de saúde internacionais e também da Anvisa para ingestão. Porque, como eles são compostos químicos, que tem poucos estudos, né? Tem que ter prova de que ele não faz mal, que ele não intoxica, para poder ingerir. E o da Doterra é o único que tem essa forma de uso garantida, tá? Então, aromático é inspirar. Então, você pode pingar na mão e cheirar. Isso é uma forma de aroma. Você pode também só abrir a tampa e sentir também o cheiro. E também você pode colocar no difusor. O uso tópico é você passar na pele. Alguns óleos, como eles são concentrados, eles irritam a pele, eles podem irritar a pele dependendo da pele se ela for muito sensível. Então, pele de pessoas idosas, é, ou pessoas muito brancas, acaba sendo um pouco mais sensível. E tem alguns que você não pode passar na pele porque eles são fotossensíveis, então eles queimam. Bergamota, por exemplo, queima extremamente. Então, você tem que tomar esses cuidados. É, então, o que que a gente faz? A gente dilui num óleo vegetal, que pode ser óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo de jojoba, óleo de qualquer coisa vegetal, puro. E aí você põe uma gota de óleo, e aí daqui a pouco eu mostro a dispersão, como que a gente pode fazer, dependendo da nossa necessidade para esse uso tópico. E a ingestão também, a gente tem que seguir a orientação. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Aqueles mix lá, por exemplo, não podem, porque eles são misturas e eles já têm adição de óleo de coco, então eles não podem ser ingeridos. Mas alguns óleos puros, eles podem ser ingeridos e eles têm no vidro da Doterra, no rótulo, ele tem esse nome, essa sigla, CPTG, que é Certificado de Pureza Testada e Garantida. Então, isso são vários testes que a Doterra faz na extração, aí transporta, faz outro teste, invasa, faz outro teste, eles fazem teste e reteste. E aí, as empresas de vigilância sanitária, elas autorizam a partir desse teste. E eles podem ser conferidos no site também, quantos testes foram feitos, quais os lotes, né, foram aprovados e tudo mais. Então, a gente consegue consultar. Então, esses óleos a gente pode usar dessas 3 maneiras, e aí eu só coloquei um exemplo de cada um, como a gente pode usar. O Peppermint está aí como aromático, mas ele também pode ser usado tópico em ingestão. Deep Blue pode ser usado tópico, não pode ser usado nem em ingestão, né? O aromático ele pode também, mas o ingestão não. E o On Guard também pode os três modos, que é aromático, tópico e ingestão. E aí tá a diluição, né? Como que a gente faz para diluir, né? Para saber como que eu diluo. Crianças abaixo de 10 anos, não é recomendado a gente usar diretamente os óleos nela. Então, a gente precisa fazer uma diluição para poder usar de maneira tópica na criança. E até de maneira aromática, não é recomendada a ingestão, tá? De crianças abaixo de 10 anos. E também de nenhum óleo, nem aqueles que são autorizados. E também o uso tópico tem que ser diluído. Aí como que a gente sabe? A gente fala assim, ó, eu vou colocar dentro de um vidro de 10 ml. Isso aqui é um vidro roll-on de 10 ml. Roll-on. Aí
eu coloco o quê? 0,5%, dependendo do óleo, ou 1%, ou 1,5%. Quando a gente, alguns estudos mostram lá, se a gente colocar, olha, esse óleo tal, a gente pode diluir em 2%. Aí o que quer dizer isso, né? É 2% do 10 ml, mas aí é em gota. Aí a gente pode colocar, vamos supor que a gente possa colocar 5 gotas. Mas eu quero misturar óleo. Quero pôr 2 óleos. Então, escolhe a 4 gotas e põe 2 gotas de cada um. São quatro gotas. Esse número de gotas é gotas de óleo essencial. Não é de cada óleo essencial. Então, se a gente for diluir, por exemplo, a minha sobrinha tem 2 meses. Então, ela tá com cólica, então a gente pode usar o óleo de Zengeste diluído. Então, a gente usa uma gota para 10 ml. Então, ele é de 0,5% de diluição. Não pode usar mais que isso, porque ele pode ser tóxico para a criança. E também não são todos os óleos que a gente pode usar na criança, tá bom? Então, por isso que também tem aí, a Doterra também tem um kit infantil, que ele tem 7 óleos que servem para tudo, e tudo e mais um pouco, ele pode ser usado também por adultos, né, para a gente também faz efeito, e só que ele é autorizado para ser usado em crianças. Pode ser bebê, pode ser criança de 2 anos, pode ser criança de 9 anos, pode ser adulto também, porque a diluição não diminui a eficácia do óleo, mas sim diminui a concentração, que diminui o risco de toxicidade para a pele. E por que, então, a gente está aqui falando para usar os óleos da Doterra, né? Porque a gente acredita que essa empresa ela tem um grande renome internacional e o próprio nome diz que ela é um presente da Terra, né? E eles valorizam esse presente da Terra. Primeiro motivo é aquele que eu já falei, do certificado de pureza testada e garantida, que é o CPTG, que prova que são os óleos mais puros do mundo. Eles são os que têm mais número de testes, então é incontestável a pureza dos óleos da Doterra. Esse é um motivo. Outro motivo é que eles vão lá extrair, plantar e extrair do lugar de origem daquelas plantas. Então, ele não planta aqui no meu quintal um negócio que é lá dos Estados Unidos. Ele vai plantar lá nos Estados Unidos. E no lugar que tem o clima favorável e o solo favorável e o tanto de tempo daquele clima que ele precisa, de frio e de calor, próprio para que essa planta se desenvolva, produzindo um óleo essencial de qualidade. Então, cada um desses óleos, todos que eles têm, eles vão plantar e cultivar no lugar de origem. E eles também respeitam as comunidades locais. Então, eles não exploram as comunidades locais, né? Eles têm também um programa, né, que é o Healing Hands, que é para valorizar, né, que valoriza as comunidades locais sem exploração, né? Então, eles não super exploram tanto a fauna, a flora, a fauna e também as populações, tá? Não estragam o ambiente. E tira lá da origem o que traz os óleos mais puros, certo? Esse é o caso que eu roubei da Fabiola, que eu falei que foi tratado com óleos essenciais. É um pouco chocante a imagem, mas, gente, eu não achei que eu ia ver isso pessoalmente, mas eu vi semana passada também. E isso me lembrou muito. Eu falei, cara, muitas pessoas passam por isso. Isso é uma gangrena. Ela começa aqui, nesse da direita. A moça sofreu um acidente, né, Fá? E machucou a perna, um acidente de bicicleta. E ela machucou a perna. E aí, quando ela tirou, fez, né, os curativos e tal, aquele tecido, ele gangrenou, ou seja, ele parou de circular e ficou podre. E aí ela foi pedir socorro lá para a Fabiola, e a Fabiola falou: bom, vamos ajudar com os óleos essenciais. Ela utilizou os medicamentos que foram orientados pelos médicos, mas ela acrescentou os óleos essenciais, e aí ele foi melhorando, 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 até chegar aqui nessa foto de 9/11/2023. Então, é só um exemplo. Desde semana, 2 meses, não, um mês atrás, eu estou tratando
uma, como chama? Uma micose, que é aquela, esqueci o nome, aquela que dá no meio dos dedos, que faz, fica tudo de carne viva. Frieira. Ira. E frieira. E com óleo essencial também. Meu, aquilo é terrível. Por quê? O que que você faz? O pé tá úmido, tá frio, pessoa de meia, de sapato, o tempo inteiro. Aí é limpeza, limpeza, limpeza e óleo essencial diluído, né? Então a gente tem usado aí óleo essencial de orégano, copaíba, melaleuca, lavanda, tudo para ajudar. E ontem, depois eu mando vou acrescentar, eu ia colocar a foto aqui, mas eu não tinha a foto do antes. Não, eu tinha foto só do antes, eu não tinha foto do de ontem. Um dos dedos já está cicatrizado, completamente cicatrizado, igual essa cicatriz aí que a Fabiola deixou pra gente. Então, assim, gente, dá super pra gente utilizar como suporte, tá? Então, dito tudo isso, como que a gente dá início, né, ao uso dos óleos essenciais na nossa casa e na nossa vida? E se, além da gente usar, né, para melhorar a nossa saúde, a gente também pensar que a gente pode compartilhar com as pessoas, ajudar as outras pessoas e ser recompensados por isso, né? Então, a gente vai ver duas maneiras que a doTERRA oferece de você é, adquirir os olhos e ajudar as pessoas. Então, a primeira maneira é como cliente preferencial, né? Que aí você é um cliente comum do site, só que é preferencial porque você é inscrito por um consultor de bem-estar ou uma consultora de bem-estar. Você tem que se inscrever no link, no site pelo link que o consultor de bem-estar te mandar, porque senão ele não te dá essas vantagens. Aí você tem 25% de desconto dos produtos, todos os produtos, participação no programa de fidelidade, que é um programa de fidelidade comum, como qualquer outro site que oferece um programa de fidelidade, que te dá um cashback, que é o clube de vantagens. Né? Então, ele vai te dando um cashback, e esse cashback é progressivo quando você se inscreve, também voluntariamente, né? Ninguém é obrigado a nada, no programa de LRP. Então, ele progride de 10 a 20% de retorno daquele valor daquele produto. Cada produto tem uma pontuação. E aí você vai recebendo de volta. E o que que você faz com aqueles pontos? Troca por produto. Já que o produto é valioso, a gente vai usar aqueles pontos para os produtos mais valiosos, né? Geralmente. E o frete é reduzido para os clientes preferenciais se eles realizam compras mensais. Se você não realizar a compra mensal, o frete volta a ser o comum, mas assim que você voltar a realizar compras mensais, ele volta para o reduzido. Então, ele entende que você é uma pessoa que quer continuar comprando, e aí ele vai te dar essa vantagem de diminuir o frete. Além de participação em todas as promoções, tem várias promoções. Então, tem promoção para você ganhar uma coisa, promoção para você ganhar outra. Se você comprar 115, 125 pontos até o dia 15 do mês, você ganha um produto toda vez que você fizer isso. Todo mês tem produto com 10% de desconto. Todo mês tem produto em promoção, diversas promoções. Então, são muitas vantagens como cliente preferencial. Além de você participar de uma comunidade, que vai te dar todo o suporte para que você possa aprender a usar os óleos essenciais. Então, você não vai ficar largado lá, Deus dará, com 12 vidros, 20 vidros, 30 vidros de óleo essencial sem saber o que fazer com eles. Então, a equipe vai te dar o suporte. Então, a consultora de bem-estar ou o consultor de bem-estar ele fica ligado a você para te dar consultoria de como você usa para o resto da vida, se você quiser. Aí você também vai aprendendo, vai criando a sua autorresponsabilidade quanto ao uso do produto, e aí você também pode também ajudar outras pessoas e ensiná-las como que elas usam. A outra maneira Peraí que não tá aí. Peraí, foi. A outra maneira é você ser um consultor de bem-estar, que é um empreendedor. Então, a doTERRA abriu aqui no mercado do Brasil em 2018. No ano passado, final de 2023, abriu uma fábrica em Joinville. E o mercado tem crescido aqui com os consultores de bem-estar. E a gente pode empreender dessa maneira, pela qualidade do produto, pela credibilidade da empresa. Existe um plano de carreira, você pode ir subindo
digamos assim, de patamar mesmo, então vai aumentando os seus ganhos e é uma herança para os seus filhos. Se acontecer qualquer coisa com você, o seu filho herda o seu nível da sua carreira. Onde que acontece isso? Nenhum lugar. Se você é diretor de uma fábrica, se você morrer, o seu filho não herda nada. O máximo que ele herda é o seu seguro de vida, mais nada. E na Doterra não, ele herda o seu patamar, o seu cargo, né? Então é muito legal que é um plano de carreira de fato vitalício, a menos que você desista. E você pode desistir também, não tem problema se você quiser, né? E tem a flexibilidade de horários. A Fabiola hoje estava lá enchendo os potinhos para o evento que ela vai fazer amanhã, que foi semelhante, tá ainda semelhante ao que eu e a Carla participamos ontem, mas bem maior. E aí você faz de qualquer lugar. Você faz da sua casa, no horário que você quiser, você pode é, fazer os seus horários, enfim. E ainda ela estava lá enchendo e o filhinho dela brincando com ela, conversando. Então é muito legal isso. E também você pode mudar vidas de quem quer mudar de vida. E também gerar renda, porque você pode também convidar outras pessoas a serem clientes preferenciais e também empreendedores. E esse é o plano de carreira, resumidamente, né? O plano de carreira da Doterra. Ele aqui não está mostrando inteiro, porque não, eu peguei só um pedaço da tela, mas ele é um plano de carreira que ele mostra a média, mais ou menos, de ganho se você trabalhar. Se você trabalhar é, de maneira tal que você compartilhe com a quantidade de pessoas suficiente e também cadastre pessoas suficiente e ajude a sua equipe a também se desenvolver com os seus líderes, né? A ponto de subir esse nível e ele é longitudinal, tá? Então, o tempo quem faz é a gente. Então, depende de quanto tempo a gente dedica para fazer o que tem que ser feito, de acordo com os treinamentos que a gente recebe. Então, a gente vai aí criando a gente pode criar desde somente uma renda para que eu possa pagar pelos produtos que eu uso, até de fato um primeiro plano de esse é o meu emprego, esse é o meu empreendimento. Tá? Você também escolhe, você pode fazer da maneira que for mais conveniente a você. Então, o sucesso é simples, né? A gente só precisa usar os produtos, compartilhar os produtos e ensinar as pessoas, independente se a gente quer ser cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, são só essas três coisas que a gente precisa fazer. Então, quem quer construir um legado de bem-estar com a gente? Vamos começar, então. É só isso, hoje. E como que compra, então? Tem vários kits, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos. Então, vai desde um dos mais caros até os mais em conta, enfim. Tem esses dois primeiros aqui, o Living Brasil e o Essencial para o Lar, eles são aqueles que têm aqueles 12 óleos que eu falei lá no começo. O Living Brasil tem óleos de 5 ml, que foi o que a minha irmã deu de presente. E o Essencial para o Lar tem os óleos de 15 ml, mais o difusor. Então, os valores deles são esse. Atualmente, a Doterra tem parcelado o valor em 6 vezes acima de R$ 600 e em 3 vezes acima de R$ 300. Então, de 300 a 599 em produtos, 3 vezes. A partir de 600, 6 vezes. Então, essas são as possibilidades, algumas das possibilidades. Então, a gente tem o kit Living Brasil, que vem aqueles 12 óleos, o kit Essencial para o Lar, que vem aqueles 12 óleos, o Aroma Touch, que atualmente ele está como um kit de cadastro, que é um kit que vem com 8 óleos, mais um óleo de coco e um curso dessa técnica que leva o mesmo nome do kit, que é o Aroma Touch, que foi uma técnica desenvolvida por um médico da Doterra, que é uma técnica para as pessoas terem a experiência com o óleo e também ter o reforço de imunidade, reforço do sistema emocional e do sistema físico. Então, quando ele ensina uma forma de passar, que também pode se tornar um gerador de renda, porque ele é um curso certificado. Então, quem compra esse kit ganha o curso. E os Soluções Naturais, que é um dos falar, maiores. Carol, que esse kit está na promoção. Na Sim, verdade, esse sim, preço isso. é o preço original.
ele tá por 3 vezes de 194, se eu não me Nossa, engano. mas eu arrumei, eu acho que eu arrumei errado. Não, tá 580 certo, amiga. Não, ele tá certo. Ele é 500, tá certo, é porque é três 82, vezes. Se você acrescentar um óleo de limão, você parcela em seis. isso, aí dá para Porque parcelar em são R$ 30 de diferença, R$ 29 de diferença. Então, se você acrescentar um óleo de limão a esse Aroma Touch, você parcela em seis vezes, porque ele é 582, ele tá de 873 por 582. Aí soma o frete, que é R$ 32 o primeiro frete, ele dá aí as três vezes de 204. E os soluções naturais, que tem um monte de óleo, um monte de produto, várias coisas diferentes, suplemento, creme dental, óleo de coco, gel, coisas, enfim, cremes corporais. Gente, tem de tudo. Tem creme corporal, tem creme dental, tem shampoo, tem condicionador, tem várias coisas que são feitas com os óleos essenciais. Então, não são somente óleos essenciais que a gente tem na doTERRA, mas também são produtos. Então, tem aqueles suplementos e tudo mais. Então, esses são algumas das opções. Então, por exemplo, tem o Kit Kids também, que é um kit que vem 7 óleos, que também dá para parcelar em seis vezes, porque ele é, assim, é um pouquinho acima de R$ 600, eu acho que ele é 611, se eu não me engano. E que esse mês também pode ser adquirido sem pagar a taxa de adesão. Isso é uma coisa importante, porque quando você se inscreve, se você se inscrever com qualquer um desses kits aqui, você não paga a taxa de adesão ao cadastramento, que é R$ 90. Mas esse mês, por enquanto até esse mês, tem uma promoção com isenção da taxa de R$ 90. Então você não paga, você pode comprar qualquer outro kit que não seja desses kits de cadastramento, que aí você pode não pagar a taxa de adesão. Então, esses são alguns exemplos para a gente começar agora. E a mudança que você quer está na decisão que você toma. E é isso. E aí eu quero agradecer a vocês por vocês terem vindo, assistido. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se você quiser parar de gravar, Fabiola, a gente pode falar rapidamente.